Bem, amigos do QG do Enem, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para mais um QG Debate e esse vai ser o último QG Debate do ano. E não podia ser diferente, meus amigos. A gente está aqui nas vésperas da eleição para discutir esse tema que é tão importante, que é tão bacana e que é fundamental para você também que quer entender um pouco desse sistema democrático do país, tá? Hoje a gente vai discutir isso de uma maneira bem direta com alguns professores que são fundamentais tanto, né, na questão de humanas quanto na questão também, né, dos conhecimentos gerais. Para isso, a gente vai falar diretamente em 3 blocos, tá? No primeiro bloco, eu vou fazer perguntas, que são as perguntas do mediador, e um dos debatedores fará perguntas também. No segundo bloco, serão perguntas direcionadas de um debatedor para o outro, com réplica e tréplica. E no terceiro bloco, o João Paulo vai fazer uma exposição sobre o sistema democrático e a gente vai abrir para as perguntas dos alunos que estão aí na internet e que poderão fazer as perguntas nesse bloco. A gente vai começar agora fazendo diretamente uma pergunta para os nossos debatedores aqui, mas antes eu vou apresentá-los para vocês. A gente está aqui com os debatedores Humberto Machado, Opa, né, tudo bom? Márcio Branco e João Paulo. Beleza. Queridos, vamos começar então agora e eu vou fazer já a minha primeira pergunta aqui para os nossos 2 debatedores, Humberto e Márcio Branco. Tudo bem? A pergunta tem como tema educação e é justamente sobre esse ponto que a gente vai começar a trabalhar, pensando, obviamente, que o QG do Enem é um site educacional. Amigos, a questão é a seguinte: como é possível elaborar um projeto educacional que, de alguma maneira, sirva às minorias e que, no entanto, não seja preconceituoso com os outros grupos sociais brasileiros? Essa é a minha questão. O Humberto começa respondendo e depois o Márcio Branco faz a sua resposta. 3 minutos para cada um. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez aí. Esperamos aí que esse debate seja legal para todo mundo, ficar cada vez mais consciente quanto ao voto, etc. A gente começa com a pergunta sobre educação, uma pergunta muito difícil, né, Marquinho? Marquinho, nosso boechat aqui do QG. É uma pergunta muito complicada porque essa resposta passa pela resposta de até que ponto vale a pena ter, ou até que ponto é justo ter políticas afirmativas ou não. Cotas, etc. Foi mais ou menos a pergunta que você fez. É bem difícil responder essa pergunta. O governo do PT ele avançou bastante na linha da universalização da educação, né? Ele fez coisas bacanas realmente na linha de universalização da faculdade, etc. Criou programas legais como o FRIES, ProUni, Pronatec, etc. Mas também tem essa questão aí da política afirmativa das cotas, até que ponto isso é razoável ou não. Eu tenho uma opinião particular, que é mais ou menos a seguinte: se em algum momento você repara que no curtíssimo prazo existe um problema muito forte, e certamente existe um problema forte no curto prazo, né? Os mais pobres têm muito menos condições de acessar faculdade de qualidade do que os mais ricos, eu acho que pode ser válido, sim, você criar algum tipo de política afirmativa para tentar corrigir isso aí no curto prazo. Agora, é imprescindível, e aí vocês vão reparar que o meu discurso hoje vai ser muito focado nisso, é imprescindível que você crie formas, né, crie algum modelo para você poder, em algum momento, deixar de depender disso aí. É muito complicado você só criar a política afirmativa, você só distribuir a fatia do bolo, sem que você permita que a pessoa, no futuro, tenha condições de não precisar mais daquele benefício. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, Marquinho, eu acho sim razoável você ter políticas afirmativas. Eu sinceramente não sei como você deixar uma parte da população não muito revoltada com isso. Acho que vai muito do entendimento de cada um, é uma coisa muito aborto, esse tipo de coisa, é muito subjetivo, mas eu acho válido ter, desde que haja políticas claras para que no futuro, que seja em 10, 15, 20 anos, você possa acabar com esse tipo de programa, que você possa fazer com que todos tenham uma condição mais ou menos parecida de acessar as principais faculdades, as principais escolas, e com isso você possa não depender mais de políticas afirmativas. Basicamente essa é a minha posição. Ok, né? Márcio Branco agora, sua resposta. A resposta do Humberto é uma resposta que não é padrão para os tucanos. Então eu vou direto no ponto tucano, né? A direita, é verdade. É verdade. Óbvio. E vamos deixar aqui claro já, Isso. por favor, acho que vale a pena. A gente não tá aqui, eu não tô aqui para defender ferrenhamente o Aécio, ele não tá aqui para defender ferrenhamente a Dilma. Todo mundo aqui entende que os 2 candidatos têm pontos bons e pontos ruins. É muito complicado, o João Paulo, falar sobre isso,
que você tenha uma oposição muito forte ali, né, uma polarização muito forte. Ninguém está votando no super-homem. Você não precisa ter opiniões 100% contrárias a um lado ou a outro. Só os ignorantes têm essas opiniões maniqueístas. Muito obrigado. A questão é o seguinte, a direita e os liberais sempre primam pelo discurso da meritocracia. E o discurso meritocrático, eu gosto demais dele. Só que eu acho que a premissa é extremamente falsa, porque a gente está falando do Brasil e não hipoteticamente. O Brasil é um país extremamente desigual. Se nós somos um país extremamente desigual, qualquer métrica meritocrática, ela perde a razão de existir, porque suponhamos que a vida seja uma corrida de 100 metros. Tem gente que larga ali perto da chegada, tem gente que larga na largada e tem gente que larga atrás da linha de largada. Então, com puxador atrás ali. Com freio de mão puxado. Então as políticas afirmativas, elas são fundamentais. E o Brasil sempre cresceu, Marquinho. No século XX, as pessoas que estão em casa, eles estudam muito para passar no Enem, então eles sabem disso. O Brasil, ele cresce há muito tempo. O Brasil é a 7ª economia do mundo há décadas. Então, o que falta para nós, para que nós nos desenvolvamos de fato e não paremos só de crescer, é haver essas políticas afirmativas. A questão que o Humberto colocou de que a política afirmativa ela só é válida quando ela tem que é um deadline? Uma previsão de final de execução, mas quando você faz a política afirmativa em si, ela traz o seu final. Porque quando você insere as pessoas até então marginalizadas num sistema educacional de qualidade, essas pessoas ascendem. Era mito. Quando a UERJ aqui no Rio de Janeiro implementou o sistema de cotas, a gente dava aula de humanas e os nossos alunos, e do João, o Humberto é mais novo, talvez ele nem desse aula ainda no implementar da UERJ de cotas, os alunos, vai acabar a UERJ, eles vão entrar e vão destruir a UERJ. E o que a gente viu é que não foi nada disso. Não foi nada disso nem na UERJ e nenhuma outra universidade do Brasil. E outro ponto muito importante, os que hoje defendem o sistema de cotas, o sistema afirmativo, que não é benevolência, não é assistencialismo, é devolução de cidadania para um cidadão que até então não estava sendo assistido. Esses partidos negavam, foram no Supremo contra, disseram que estávamos criando racismo, que estávamos criando preconceito no Brasil. Então, muitos partidos de direita que defendem hoje o sistema de cotas, há pouquíssimo tempo atrás, foram ao Supremo tentar acabar com eles. E isso é muito grave. Ok. Está respondido aí. E agora eu vou passar a palavra ao João Paulo, que vai fazer para eles também uma perguntinha aqui sobre projetos sociais. Tá ok? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais aberta do que o Marquinho. O Marquinho foi mais específico, mas eu acho que segue uma mesma linha que eu quero até buscar no futuro, né? A gente vai pensar aqui em democracia e o nosso objetivo é sempre trabalhar em cima da democracia. Eu acho que numa democracia é muito importante que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, genericamente, em relação a políticas sociais, e principalmente políticas que sejam políticas mais diretas ali. O que vocês imaginam sobre esse tipo de política? E já que a gente falou de um tipo de política social, que é a cota, queria direcionar agora para um outro tipo de política social, que é uma política de benefício direto à população. Como um Bolsa Família, um Fome Zero, uma questão de moradia. A gente vai ter uma oportunidade para debater depois uma questão mais econômica, então eu queria mais ficar nesse lado social. Assim. O que vocês pensam disso e qual é o caminho dessas políticas? O Humberto respondeu primeiro. Depois Isso, agora começando pelo Márcio Branco. É um sorteio que a gente faz, auditado pela... Já sorteou. O Marquinho escolheu aqui no sorteio e aí depois eu segui a linha do Marquinho. Eu estudei a vida toda a criminalidade infantil na virada do 19 para o 20. Eu comecei pesquisando escravidão e num dado momento eu comecei a pesquisar depois criminalidade infantil. E o João faz uma pergunta sobre políticas públicas de inclusão para além da educação. O Brasil, a res pública, a coisa pública, desde que o Brasil proclamou a República, ela sempre foi muito voltada aos estratos superiores da população. O Brasil nunca teve, de fato, uma história republicana no sentido de inclusão de uma cidadania ampla. A polícia, ela está acostumada a desrespeitar os cidadãos mais pobres. Há pouco tempo atrás, eu coloquei no Facebook isso, um juiz deu um salvo-conduto para que a polícia entrasse em qualquer casa da Maré,
onde moram por mais de 150 mil pessoas, ou seja, ele fez uma suspeição generalizada, ele afirmou que a polícia tinha direito a priori de entrar em qualquer casa da Maré, ou seja, todos os favelados são suspeitos. Se favelado fosse ladrão, como essa elite pensa, faltaria vítima. O favelado é honesto, ele não é marginal, ele está incluso no mercado de trabalho formal, ele tem carteira de trabalho, os tais direitos trabalhistas que a direita pede para serem flexibilizados, porque o trabalhador brasileiro é caro. Se o trabalhador brasileiro é caro, galera, me explica o que é um trabalhador na Alemanha ou na Inglaterra. Então, o que acontece? Essas políticas de inclusão, o Bolsa Família, um auxílio moradia, todas elas, para mim, não são assistencialismos puros. Muito pelo contrário. Eles são o retorno do Estado a quem o Estado deve servir. É inegável para qualquer economista que tenha estudado o Brasil de fato, que o Estado brasileiro, ele, ao longo do tempo, ele foi um agente de concentração de renda. O Estado brasileiro sempre usou um discurso de crescimento confundindo com desenvolvimento. Então esse Estado, quando ele vai dar o troco ao cidadão, que sempre foi desprovido, mas nunca deixou de pagar imposto, vem um pessoal dizendo, mas isso é favor, isso gera, gera vagabundagem, agora eles não aceitam mais ganhar o salário que eu pagava antes. Sabe por que eles não aceitam mais ganhar o salário que ganhavam antes? Porque o salário antes era aviltante. E como eles viviam num estado de semi-indigência, apesar de serem cidadãos, isso é muito importante. Tirando os países da África, onde a miséria é extrema, lembramos que o Brasil é a 7ª economia do mundo. Ele pode cair para a 8ª, subir para a 6ª, mas ele está ali entre as 10 e não vai sair disso durante um bom tempo. Nós somos um país com um PIB muito alto e um IDH extremamente baixo. E isso não é contraditório, é um projeto político que está no Brasil desde muito tempo. Então, a ascensão do PT foi uma quebra de paradigma, que foi óbvio, como o Humberto falou, se não houvesse a organização econômica no governo Fernando Henrique Cardoso, o Lula não conseguiria fazer o que o Lula fez. Óbvio, eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é, se não fosse o Lula fazer, um outro candidato da direita não faria. Mas, Márcio, você é a mãe de Ná, como é que você pode prever o que o cara faria se ele não chegou ao poder? Simples. Olha ao longo da história republicana brasileira, desde JK, para ir não muito longe, na década de 1950, qual é que fez uma política de distribuição de renda a partir do crescimento do PIB? Não há. Então, essa quebra de paradigma, essas políticas de inclusão são fundamentais para sedimentar uma nova cidadania. Essa nova cidadania, o brasileiro não tem uma tradição de cidadania porque o Estado brasileiro nunca se preocupou em criar. E eu acho que isso foi a grande mudança de paradigma. Eu acho que essa é a grande diferença entre o PT e o PSDB. Talvez, na minha visão, seja a única grande diferença. As políticas de inclusão. Tá bom. Falando um pouco sobre esse tema, então, de políticas sociais, né? Eu acho que toda pessoa que lê, né, os principais pensadores políticos, econômicos aí do mundo e tal, não só do Brasil, ela não tem como não dizer que essas políticas foram realmente um sucesso no todo. Então, acho muito complicado você falar que esse tipo de Bolsa Família, etc., no geral tenha sido ruim. Acho que todo mundo entende que isso aí funcionou muito bem. É claro que há um outro desvios aqui e ali, há um outro problema, e em geral o pessoal bate só no problema, mas como um todo isso funcionou muito bem. Isso vai muito na linha de tentar resolver o curto prazo, foi o que o Márcio Branco falou. Tem gente que larga lá atrás da linha de largada com uns halteres atrás, com umas correntes e tal, é bem complicado. Então, para esse tipo de pessoal que vive numa pobreza extrema, realmente é relevante você entender que vale a pena dar uma condição melhor para ele sair de uma condição miserável que ele tem. Isso aí acho que está fora de dúvida. Me parece que o governo do PSDB, o governo do AS, a proposta dele, me parece não, né? Certamente, é manter isso aí. E, inclusive, é muito complicado você ver pessoas de esquerda, de PT, etc., e certamente não é a maioria, são aquelas pequenas minorias que querem alimentar aquela cultura do medo, etc., é muito complicado ver esse pessoal falando que isso vai acabar e etc. Enfim, é óbvio que o negócio funciona, é óbvio que é legal, mas tem problemas. Quais são os problemas disso aí? De novo, né, você tem que resolver o curto prazo porque a pessoa que está cheia de problema, vive em condições miseráveis, ela não pode esperar. É legal. Concordo com você que talvez um outro governo não fizesse isso.
Mas o problema atual é que da forma como o governo conduz a política social e econômica, essas próprias pessoas são as beneficiadas, né? A população de baixa renda, elas estão numa tendência de sofrerem bastante no futuro. Hoje em dia, por causa de política econômica, os programas sociais e a distribuição de renda que o governo promove não estão indo numa linha sustentável a longo prazo. Eu acho que vou ter um pouco mais de oportunidade para falar sobre política econômica e tal no futuro, e eu vou entrar um pouco mais nesse mérito. Então, sim, me parece que é relevante ter esse negócio, só que você tem que pensar muito em como manter isso sustentável para o futuro, manter isso de forma sustentável para o futuro. Isso entra muito naquele ponto que eu falei da educação também. Vale ter política afirmativa? Isso é uma política afirmativa quase, vale, desde que você entenda que no futuro você precisa parar de ter isso aí. Me parece um absurdo o governo Dilma vir a público e falar assim, olha pessoal, nosso governo é excelente porque nós temos 50 milhões de pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Legal, mas o discurso não deveria ser. Esse discurso deveria ser, vê se concorda comigo, Márcio. Olha, infelizmente, por causa de vários problemas do nosso país, nós temos que ter 50 milhões de pessoas atendidas. Eu entendo que isso não é bom. Eu entendo que no futuro eu preciso ter essas pessoas sem a necessidade dessa complementação de renda. E por esse motivo eu estou fazendo isso e aquilo para daqui a 10, 20 anos eu elevar a renda média da população e eu fazer com que a maioria das pessoas, claro que todo mundo nunca funciona, não precisem mais disso aí. Então esse eu acho que é o principal problema e eu vou bater um pouco nesse tópico depois. Você falou um pouco sobre concentração de renda, mas só queria dar um dado aqui relevante que é o seguinte, apesar de programas de assistência, os programas para a cidadania do governo, Bolsa Família, etc., terem reduzido a pobreza extrema, isso é um fato, a desigualdade social no Brasil, me corrija se eu estiver errado, por favor, Márcio e João, não caiu não, tá? Você conseguiu reduzir a extrema pobreza, mas o governo do PT aumentou a desigualdade social. Tem alguns índices para isso. Se você pegar os 5% mais ricos do país, eles detêm hoje uma riqueza maior do que detinham há 12 anos. Se pegar 1% mais rico do país, eles detêm hoje uma riqueza maior do que detinham há 12 anos. Se você pegar aquele índice Gini, não sei como é que se pronuncia isso, que é o mais famoso de desigualdade social, você vai ver que o Brasil piorou nisso aí. Não, então, o Gini piorou também, de acordo desde o início da série histórica. Então esse negócio de desigualdade social não tem tanto a ver assim com essas políticas, tá? Posso colocar? Pode. Olha só. É assim, cuidado que o Humberto, ele é exceção dentro das pessoas que votam no Aécio. Quando ele fala assim, todo mundo entende a necessidade dessas políticas afirmativas, isso é falso. Talvez nem todo mundo entenda. Não, óbvio que é falso, óbvio que é falso. É muito interessante e não é pré-conceito, é pós-conceito, o que é muito ruim isso. As pessoas que não conhecem o Brasil de fato, tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, têm quase 30 anos ou um pouco mais de 30 anos, e elas não conhecem o Rio de Janeiro. Elas conhecem a Zona Sul, elas nasceram com 2 empregadas em casa, faziam curso na cultura inglesa, fizeram aliança francesa, intercâmbio aos 15 anos, conhecem a Disney desde os 7, e elas, porque é um absurdo acreditar que as pessoas precisem de uma infraestrutura. Eu nunca precisei de infraestrutura. Eu só tinha professores particulares, biblioteca em casa e passeios culturais com minha família. Então, assim, é falso acreditar que essas pessoas falam que todo mundo entende as políticas inclusivas. Não entendem. Inclusive porque eles só andaram de ônibus, se andaram de ônibus, quando foram à Europa. Então, é falso. O Humberto entende. Ele não está sendo falso, não. Mas aí a gente vai também um pouco para os extremos. Você está pegando um pouco do extremo mas de um aí lado, que tem está, a Humberto. Mas A extrema é verdade. O verbo bostejar é um verbo importante. Mas qual é a diferença do radical de esquerda? Eu vou usar um português errado, porque tem muita gente que está assistindo a gente que fala essa ignorância. Eu me defino radical de centro. Os xiitas, pelo amor de Deus, xiita não é mais radical do que sunita, mas pelo amor de Deus, gente. Mas quem é da extrema esquerda e usa esse discurso burro que você está falando e é verdade, que existe, eles não têm canal de voz. Eles ficam falando no botequim da esquina. Ou eles se reúnem num CA de uma universidade federal e ficam discutindo ali. O problema é que quando a extrema-direita, que não é burra, mas é ignorante, usa esse discurso, ela vai falar na Veja, ela fala na televisão, ela tem acesso aos meios de comunicação de massa e aí fica discrepante o discurso, né? E eu queria tocar num outro ponto, que é o seguinte.
Essas políticas inclusivas são sustentáveis no longo prazo na medida em que elas aquecem o mercado interno. Antes, olha só, a gente não está falando de economia agora. É óbvio que a capacidade instalada do Brasil, ela precisa crescer para ter crescimento do mercado interno, a gente não está falando disso agora, mas as políticas de inclusão, ao gerarem mercado interno, elas fazem a economia crescer. Elas fazem a economia crescer. Então, nesse ponto, João, eu acredito que elas sejam sustentáveis. Elas encarecem o Estado, tanto quanto o crescimento com JK encareceu o Estado e endividou o Estado. Tanto quanto lá no início da ditadura, no início não, lá no governo Médici, houve aquele suposto milagre econômico endividando o governo para gerar subsídios à burguesia. Então o Estado brasileiro, ele se endividou ao longo do tempo para beneficiar os altos estratos. Agora que ele está se endividando, ou melhor, ele não está se endividando, ele está diminuindo o superávit primário, e fica todo mundo gritando. Mas a dívida está aumentando. Tanto a bruta quanto a mas líquida. depois a gente vai discutir sobre isso. Tá bom. Ele está diminuindo o superávit primário, e tem que explicar o que é superávit primário. Vamos falar dívida bruta, dívida líquida. Ele está diminuindo o superávit primário para atacar um problema que é social. E aí o grande capital reclama. É factível que uma empresa do tamanho da Petrobras ou do Banco do Brasil varie de valor 7% em um dia? Óbvio que não, é especulação pura. Só que essa especulação, para os olhos do senso comum, não é especulação. Eles olham e falam, nossa, o Banco do Brasil está caindo. E aí isso gera uma pressão social muito grande. Muito grande. Então, assim, eu volto, e não é leviandade, é a história do Brasil. Não haveria uma política de inclusão porque a elite brasileira não tem um espírito republicano de fato. Olha só para ilustrar. Tu quer falar o debate inteiro aí, pô? Juiz tem carro... Tem que fazer igual a Dilma, fala assim, acabou o meu tempo, 12 segundos. Eu vou respeitar. Juiz tem carro oficial, Falar deputado aí, tem carro oficial, senador tem carro oficial. Aqui eu estou no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem vaga especial para funcionário público. Então, o Estado brasileiro, ele não é um Estado republicano. Ele não reconhece a igualdade da cidadania. Isso é um mal de nascença. Vamos lá, Humberto. Eu tenho direito a fazer uma réplica aqui? Tréplica. Bom, que legal. Vou falar calado. Vou ficar calado. Eu não tenho mais tanta coisa para falar, não. Essa questão da ação que você falou, eu discordo um pouco. Isso aí não é especulação. Isso é entendimento do mercado acerca de expectativa futura. Não sei se vocês acompanham aí, mas quando a Aécio sobe na pesquisa, as ações de empresas controladas pelo governo bombam. Isso tem um entendimento claro. O mercado como um todo entende que as empresas vão ser muito melhor tocadas no governo PSDB. Isso aí não tem o que discutir. Com relação à política afirmativa, basicamente isso aí. A gente entende, talvez realmente um governo mais direita não fosse capaz de fazer um programa social de assistência tão grande quanto fez o PT, mas o problema atual é que, beleza, o programa do PT fez um ótimo trabalho nisso aí, acho que a gente não deveria discutir, você falou que eu sou um pouco de exceção, é verdade, só que o modelo atual não é sustentável, esse é o grande problema. A gente não deveria se preocupar muito com os fins agora, mais com os meios. A forma como o governo está lidando com a situação econômica e de assistencialismo e tal, não é sustentável a longo prazo. Eu vou mostrar daqui a pouco para todo mundo que o principal afetado por isso aí é exatamente aquele que você quer ajudar agora. Então é uma briga entre curto, e médio e longo prazos. Marquinhos, deixa eu só colocar uma coisa. Vou fechar. Vai fechar. Isso aí é depois. Olha só, vem pra mim. Concordar contigo. Ia concordar comigo, então ele quer concordar comigo. Bom, gente, sei que tá sendo muito polêmico aqui o debate. Espero que ele esteja sendo muito bacana para todo mundo que tá aí acompanhando. E a gente vai fazer agora o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a parte, né, de perguntas de um debatedor pro outro, para que a gente consiga elucidar ainda alguns pontos importantes aí para a eleição. Falou? A gente fecha aqui, daqui a pouco a gente volta.